O relacionamento acabou e você se sentiu rejeitada? Como superar a rejeição no relacionamento? Como superar a rejeição de um homem? O que a rejeição no relacionamento tem a ver com a rejeição dos seus pais? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Eliane Dourado, eu sou psicanalista e terapeuta, especialista em relacionamentos. Seja muito bem-vinda ao meu canal. A gente sabe que nenhuma relação acaba do nada, né? Não acaba assim da noite para o dia. Mas quando acaba, uma das partes sente mais. E, gente, é uma dor, mas é uma dor tão assim forte, porque é a dor da rejeição. Quem nunca aí terminou um relacionamento ou levou fora em um relacionamento e se sentiu rejeitado ou rejeitada? Todos nós já passamos por algum tipo de rejeição durante a nossa vida, seja lá na infância, seja na nossa adolescência, seja na nossa vida adulta, no momento presente, todos nós já passamos por um momento de rejeição, digamos assim. Não nascemos para ficar sozinhas, né? Nós somos seres relacionais. Dentro de uma vida adulta, quando a gente busca uma pessoa, a gente busca ali a paixão, a gente busca companhia, entendimento, intimidade, desejo, a gente quer ser validada por aquela pessoa. Nós queremos ser enxergadas como escolhidas, né? A pessoa nos escolheu, nós escolhemos a pessoa, então a gente traz essa escolha, né, para dentro do relacionamento. E tem coisa mais afetuosa, coisa mais verdadeira, um sentimento de gostoso, nossa, eu fui escolhida, um sentimento de vitória, né? Eu fui escolhida, eu escolhi, olha que gostoso que é. Então, ser validado por aquela pessoa é sim ser escolhida, né? E quem não gosta de ser a escolhida? Mas quando esse relacionamento acaba, é como se a gente tirasse ali o curativo. E quando a gente tira esse curativo, tem uma ferida aberta, né? Uma ferida que não foi curada. Sabe quando gripe não é bem curada? É assim, uma ferida não curada, ela fica ali aberta. Às vezes vem uma coisinha aqui, um amor aqui, um relacionamento aqui, a gente vai melhorando uma camada da pele. Mas quando um relacionamento que você deposita ali todas as suas esperanças, todas as suas expectativas, quando ele acaba, esse curativo sai. Ele sai e ali tem uma exposição de toda essa ferida, a ferida da rejeição. Neste momento em que o relacionamento acabou e que essa pessoa se sente rejeitada, abre-se uma ferida tão grande, eu não diria que abre-se, mas eu diria que assim, vem uma exposição de sombra ali, né? A gente começa a lidar com várias sombras, porque quando essa rejeição vem, ela ativa várias sombras de situações e relações que você já vivenciou. E aí a gente pensa assim, de novo? Tá acontecendo isso comigo de novo? Não é possível uma coisa dessas. Então, além dessa sombra toda, dessa ferida exposta, dessa rejeição sofrida, a gente entende que a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de quem está sendo rejeitado. Será? Mas uma coisa eu digo, né? Eu costumo ser muito pé no chão e sempre vejo os dois lados ali da mesma moeda, né? Nem tudo é o fim do mundo. Se você, mesmo se sentindo rejeitada, mas entender que essa relação acabou, eu diria que você é uma mulher de muita sorte. Por quê? Porque você vai ter tempo, você vai conseguir revisar se sim essa situação era para você, esse relacionamento era para você, ou será que você estava ali às vezes maquiando uma determinada situação e esse relacionamento não estava tão bom assim, mas você apenas não tinha aquela coragem de dar um basta. E aí quando a pessoa veio, ela deu um basta e você se sentiu rejeitada. Isso é comum, mas ao mesmo tempo, eu acredito muito que você tenha sido uma mulher de muita sorte, porque você não ia conseguir vivenciar um relacionamento assim durante muito tempo. Uma hora ou outra ia acontecer. E é bom que tenha acontecido o quanto antes, para que você consiga repensar em você, no relacionamento e nos seus valores. Antes de trazer aqui uma orientação, né? Eu já falei para vocês que eu não gosto da palavra dica, né? Então eu falo muito em orientação. Antes de trazer aqui uma orientação de como você passar por essa situação sem sofrer tanto, né? Passar por esse momento sem tanto sofrimento, eu quero fazer aqui um link com a sua infância. E eu vou explicar por quê. A infância é um cômodo emocional
de uma casa que a gente sempre vai ter que visitar. Mas visitar esse cômodo emocional não significa que você tem que ficar lá, tá, gente? Para sempre não funciona assim. Você vai lá, resolve o que tem que ser resolvido e volta. E às vezes isso não está exatamente na sua infância, mas a gente vai ter que revisitar algum lugar aí da sua vida para que você entenda de onde está essa rejeição, como foi que essa rejeição ficou aí no seu subconsciente para que você trouxesse ela de tanto tempo para cá para os seus relacionamentos, para os relacionamentos que você vive hoje. Significa que, assim, em algum momento, né, seja na sua infância, seja na sua adolescência, como eu falei, em alguma fase ali, até mesmo da sua vida adulta, tá? Isso pode ser uma coisa mais recente, mas geralmente fica lá na infância. Mas, de repente, você traz isso, você traz isso no seu inconsciente, né? Seu inconsciente está ali gritando, olha, vamos pegar alguém para cuidar? Vamos achar alguém que a gente consiga cuidar dessa pessoa, vamos achar alguém que a gente consiga mudar a vida dela, porque aí sim ela nunca vai te abandonar, ela vai sempre ficar com você. E aí a gente começa a vivenciar um relacionamento controlador, né? E nesse relacionamento controlador, a outra pessoa que às vezes não está entendendo nada do que está acontecendo, não tem ferramentas para entender o que está acontecendo, e o que ela faz? Eu vou embora. E o que a pessoa sente desse lado? Eu fui rejeitada de novo. Percebe? Tá fazendo sentido aí para você? Podemos pensar assim, nossa, descobrimos a pólvora. Tá aí. Né? Foi na infância que aconteceu, eu tô trazendo tudo isso. Provavelmente sim. Mas eu vou trazer aqui uma analogia, quase que não sai, sobre traumas. Quando a gente fala em trauma, o que a gente pensa? Algo físico, um acidente, mas os traumas, eles estão muito mais envolvidos do que algo assim fisicamente, com traumas emocionais. E onde acontecem esses traumas emocionais, que às vezes a nossa mente, para nos proteger, a mente faz com que a gente esqueça, né? Esquecemos esse trauma, mas esse trauma pode vir em forma de rejeição e tá lá no seu subconsciente, só aguardando uma boa hora para se apresentar. Tá, Eliane, então tá, mas como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para melhorar essa condição de estar sempre sendo rejeitada? Como que eu faço para melhorar toda essa situação? Vou falar uma coisinha só. Olhe para você, sempre para você. Olhe para o que você sente. Olhe para as suas vulnerabilidades. Olhe para a sua autorresponsabilidade dentro desses relacionamentos. Eu vou deixar aqui um exercício, uma orientação de exercício muito bacana, muito simples. É uma técnica que a gente aplica lá na Terapia Resolva e que dá super certo. Uma coisa simples, muito simples mesmo, mas de um efeito assim potente. Faça uma revisão dos seus 3 últimos relacionamentos. Isso, dos seus 3 últimos relacionamentos. Quanto tempo durou cada relacionamento? Faça uma coluna no caderno, positivo e negativo, de quem se doou mais em cada situação. Pense numa situação e como você se comportou nessa situação e como o outro lado se comportou nessa situação. Dentro desse balanceamento aí, você vai ver quem se doou mais para a relação e quem se doou menos. Presta atenção, faça esse exercício. E também, quando esses três últimos relacionamentos, quando eles terminaram, qual foi o motivo do término? Geralmente, eles têm uma relação entre eles. Pode prestar atenção, vai ter uma relação entre esses términos. E é aí que você vai entender o que está acontecendo e por que você às vezes sem perceber, né, sem notar essa situação, você está repetindo ciclos. Depois que você fizer isso, você já vai ficar com a cabeça assim, com um monte de questionamentos, né? Mas quando você fizer isso, eu te convido para fazer uma outra prática. Você vai fazer a escrita terapêutica. Sabe que a escrita terapêutica, ela salva vidas, gente. Escrita terapêutica é para a vida, é uma ferramenta que você pode usar para relacionamento, para sua vida afetiva, íntimo-afetiva, para sua vida social, familiar. É uma ferramenta poderosíssima que você pode usar sempre que precisar. A escrita terapêutica. Essa escrita terapêutica vai fazer você escrever o quê? O que você pode trazer para ela? Você vai escrever dentro dessa última relação todas as vezes que você passou raiva,
todas as vezes que o parceiro, a sua parceria aí, fez com que você passasse vergonha, todas as vezes que essa pessoa falou que ia fazer uma coisa e não fez, que te deixou extremamente chateada e vulnerável, todas as vezes que você pensou assim, agora eu achei uma pessoa de verdade, mas aí acontece alguma coisa e você falou, será? Mas não, vamos passar, deve ser coisa da minha cabeça. Tudo isso, faça um mapeamento dessa última relação, mas escreva, porque quando você escreve, você mostra para o seu inconsciente que às vezes aquilo está lá, mas você não consegue entender por que você está passando por isso, né? Então você escrevendo, você vai colocar que, nossa, eu passei por isso e eu nem lembrava. Olha o que aconteceu em determinada situação. Olha o que aconteceu em determinado encontro com os meus amigos. Olha como ele se comportou. Né? Você vai começar a colocar isso dentro dessa escrita terapêutica aí, vai colocar tudo ali e você vai começar a entender o que você, às vezes você entendeu como se fosse uma rejeição, sentiu como se fosse uma rejeição, mas na verdade, amiga, foi um livramento, tá? Quando você fizer essa escrita terapêutica, você guarda isso. Não fica lá olhando e, nossa, se lamentando, não. Faça e deixa ali, porque isso vai te ajudar quando você entrar em uma nova relação. Sim, porque as relações vão acontecer, você não vai ficar sozinha para sempre. Lembra que somos seres relacionais, a gente sempre vai ter alguém para se relacionar com a gente, mas essa escrita, ela vai trazer consciência para você e principalmente de autorresponsabilidade, né? De você entender qual é a próxima relação que eu quero ter, como é que eu quero me relacionar com a próxima pessoa que aparecer para mim. Isso vai te trazer uma consciência incrível. E isso é uma partezinha ali de um processo terapêutico. Isso é muito esclarecedor. Isso vai te trazer, vai te aterrar ali para você falar assim, poxa, sou adulta, né? E é assim que a gente se relaciona, né? Então, assim, você vai trazer toda essa adultez aí para você, você vai trazer toda essa autorresponsabilidade dentro de um relacionamento para você, para não deixar exatamente sempre na mão do outro também, que às vezes a gente acaba fazendo isso, acaba se acomodando com aquilo que tá bom e não entende o que está em volta da gente também, o que está em volta desse relacionamento que a gente está vivenciando, né? A escrita terapêutica salva vidas. Faça. Falarmos de rejeição em um único vídeo, mas sem entender ali, de fato, de onde essa rejeição vem, talvez não seja uma ajuda tão significativa, mas eu sei que já abre um leque aí para a gente pensar nas nossas relações, já abre um leque aí para você levar isso para o relacionamento que você está vivenciando agora, né? Começa a abrir caminhos, abrir mais consciência sobre o que você está vivenciando. Após um término de um relacionamento, a gente pensa assim, não, agora chega, agora eu não vou sair namorando qualquer pessoa, agora eu vou resolver, chega de passar por isso. Se você sente que esse é um momento que você quer dar um basta, que você quer entender como uma melhor forma de você se relacionar, mas sempre com foco em você, no que você sente, no que você precisa melhorar na sua vivência e tudo mais, eu te convido a fazer parte da Terapia Resolva. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser um prazer atender você. Gente, muito obrigada por me assistir até aqui, obrigada por acompanhar a gente aí no canal, tudo é feito com muito carinho, com muito afeto, mas muita responsabilidade. A gente precisa trazer essa consciência aí para muita gente e realmente ajudar a espalhar a palavra. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito o nosso canal, ajuda a gente a espalhar a palavra de fato, curta o vídeo e se você quiser achar que tem alguma amiga que esteja precisando dessa ajuda, compartilha com ela. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.